a todos aí também. Nossa saudação de paz a todos os nossos irmãos que estão conosco na live também. O Espírito Santo possa estar tocando você com essa palavra, né? 1 João capítulo 2, versículo 6 vai nos dizer assim: qualquer um que diga que é servo de Cristo deve viver como Cristo viveu. Mais uma vez, qualquer um que diga que é servo de Cristo deve viver como Cristo viveu. Amém, amados? Podeis assentar, por gentileza? Nós vamos adorando ao Senhor. Bom, se puder me ajudar lá com o fundo ali, bem baixinho, por gentileza. A gente vai estar meditando aqui na palavra. Eu quero te convidar para que você possa abrir a palavra em 1 João agora. Em João, Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo 16 a 17, por gentileza. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16 e 17. Então, na primeira parte, nós entendemos o quê? Que nós precisamos andar como Cristo andou. Agora nós vamos entender o que João está falando em capítulo 1, versículo 16 e 17, que vai nos dizer assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Versículo 18: Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito está ao lado do Pai, foi quem o revelou. Amém, meus amados? Acho que não li o 16, né? É isso aí. Vamos ler o 16 novamente, então. Todos nós recebemos também da sua plenitude, isso aí, graça sobre graça. Repita comigo: graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém, amados? Bom, para que nós possamos entender um pouquinho mais sobre a graça, é importante nós entendermos como que nós chegamos a esse período. Nós entendemos, por exemplo, em que nós passamos por um período lá em Adão e Eva, um período, um estado, uma dispensação chamada inocência. Lá, Adão e Eva estavam perante o Senhor face a face com o Senhor. E essa dispensação de inocência era algo tão lindo que o Senhor vinha no final do dia para estar com eles face a face. Entendemos esse período maravilhoso de inocência que houve sobre Adão e Eva. Também entendemos que, através desse período, houve um momento, e esse momento foi a queda de Adão e Eva. Entendendo eles que não respeitando, não para agora para entender do bem e do mal, mas simplesmente para entender o mal, porque o bem já estava com eles dia após dia. Já havia o bem dia após dia com eles, eles já estavam ali completos, cheios. Mas nós entendemos o quê? Que a serpente veio sobre eles. E a serpente veio sobre eles e conseguiu persuadir a vida de Eva e também de Adão, fazendo com que o estado de inocência caísse. E nesse período o Senhor teve, não um juízo, mas uma misericórdia. E Ele acabou então fazendo o quê? Trazendo sobre esse povo. Trouxe a queda através de Adão e Eva. E o Senhor os tirou então do jardim do Éden. E quando nós entendemos isso, agora entra-se um período e a misericórdia de Deus sendo estabelecida nesse momento. Porque o primeiro juízo era o quê? Era a morte para Adão e Eva. Mas o Senhor é misericordioso. É um Deus bom. E esse Deus bom, em vez de matar Adão e Eva, Ele trouxe a misericórdia e permitiu agora um estado, uma dispensação chamada agora de consciência. Agora eles estavam com a consciência, entendendo sobre o pecado. E nós entendemos o quê? Que por um grande período de tempo, nós vimos sobre a terra e entendemos o que a palavra nos fala sobre o período em que Noé construía a arca e anunciava a todos, a esse povo, que o Senhor estava sobre ele e viria o juízo e o
dilúvio viria sobre eles. No entanto, novamente, a misericórdia de Deus achou uma família, a família de Noé. E o Senhor preservou, sim, esse povo. E agora fez com que, no meio de todos aqueles, e a Bíblia fala, por exemplo, que não havia outro justo. A Bíblia fala o quê? Que no meio desse povo havia a família de Noé. E o Senhor teve misericórdia sobre eles. E permitiu então que o dilúvio viesse sobre a terra, porque os seus pecados já vinham com um cheiro desagradável às narinas do Senhor. E agora nós entendemos que a misericórdia de Deus trouxe agora um outro período sobre a vida e a família de Noé. Entendemos também que quando isso acontece, vem um período chamado governo humano. E agora a gente consegue entender, por exemplo, o povo criando a Torre de Babel. Simplesmente o povo pensando assim: vamos governar os homens sobre os homens. Deus não fez essa terra para ser governada os homens sobre os homens. Não. Deus entregou essa terra para que nós pudéssemos a governá-las. A intenção de Deus não era para que o homem governasse sobre o homem. Até então era somente um tipo de língua que existia sobre aquele povo. Mas a soberba desse povo, que está lá em Gênesis, capítulo 11, no versículo 1 a 9, fala sobre essa história. Fala que eles quiseram criar, por exemplo, uma escada para chegar até mesmo ao céu. E esse período do governo humano fez com que viesse sobre eles um período em que o Senhor permitiu que houvesse sobre eles agora um desentendimento. Agora, em vez de ter um só tipo de língua, agora tinha diversos tipos de línguas e eles não poderiam agora se entender mais. E com isso, o Senhor estava estabelecendo ali sobre eles uma divisão desse povo. E agora nós entendemos, por exemplo, sobre um período chamado dos patriarcas. Com isso, o Senhor vem e acha Abraão ainda, Isaac e Jacó, período dos patriarcas, homens de Deus, homens que foram lá, entenderam a fé. E agora, por exemplo, um homem que saiu lá de Ur, lá dos caldeus, no meio de um povo totalmente pagão, o Senhor consegue encontrar um homem que estava inclinado com o seu coração ao nosso Deus. E é desse homem, então, que o Senhor coloca e planta sobre ele uma visão sobre a vida dele, dizendo assim: olha para essas estrelas, olha só, pega essas areias, você vai ver como vai ser a sua descendência. O Senhor estava colocando sobre eles uma visão para que eles pudessem entender aonde ia chegar a vida desse homem. E agora nós conseguimos entender uma situação: Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas. Entendemos agora tudo isso que aconteceu. Entendemos o período que veio sobre as 12 tribos e um homem que foi vendido pelos seus irmãos, que acabou passando pela prisão e agora governando ao Egito pela misericórdia. E entendendo agora que a prosperidade do Senhor está em todos os lugares. Por quê, meus amados? Porque José governou em todos os lugares, inclusive na cadeia. Amém. Agora você imagina que esse povo esquece do Senhor. Esse povo esquece do Senhor. Os faraós são trocados porque veio passando o tempo. E agora esse povo que está ali deixa o Senhor de lado e acaba se tornando escravo. E é com esse período agora que entra a escravidão do povo hebreu. E com a escravidão do povo hebreu você vai entender uma outra situação rapidamente para que você possa entender. Veio o período em que o Senhor acha um homem lá chamado Moisés. Prepara esse homem, o manda para o deserto, e agora esse homem está pronto para voltar e tirar, pela misericórdia de Deus, todo o povo que está escravo, aproximadamente 430 anos. E agora o Senhor estabelece o período das leis. Então, com isso, agora a gente consegue entender quando o Senhor está falando em 2 Pedro, em João, capítulo 1, versículo 16 e 17. Quando ele está falando, por exemplo, que a lei veio através de Moisés. Foi essa história, o caminho que aconteceu no tempo e dispensação que houve sobre eles. E agora, por exemplo, esse período onde tinham as leis. Ali a gente consegue entender o período dos juízes, o período dos reis, a gente consegue entender o período dos profetas maiores, profetas menores, até chegar o tempo em Cristo Jesus após João Batista. E nós entendemos agora o tempo da graça. Só que, meus amados, para que nós possamos entender esse período,
A palavra está falando, por exemplo, que a lei veio por Moisés, mas a graça veio pelo Senhor nosso Jesus Cristo. No período da lei, todo o povo estava tentando cumprir ela. Todo o povo tentava de toda a maneira cumprir a lei. Mas, no entanto, o povo não conseguia cumprir essa lei. E com isso, o Senhor nosso Deus enviou o Senhor Jesus Cristo para que viesse aqui sobre a terra, 100% homem, 100% Deus, e para que cumprisse toda a lei, e para que todas as profecias, aproximadamente 340 profecias que havia sobre a vida de Jesus Cristo, fossem cumpridas, e agora, para terminar esse período da lei e entrar no período da graça sobre a nossa vida. E agora nós conseguimos entender que com tudo isso que aconteceu, o Senhor provou e disse assim, ó, eu vou sobre a terra e cumpro sim, cumpro tudo aquilo que foi estabelecido. O Senhor veio e cumpriu tudo, não pecou, e veio para cá, e veio e se ofertou para o quê? Aleluia, em sacrifício por nós. Para que nós pudéssemos sim agora trocar de tempo, e entender agora que nós entraríamos no tempo da graça sobre a nossa vida. E é tão interessante, meus amados, que na maioria das vezes nós entendemos que a graça é somente aquela frase assim, a graça é um favor imerecido por nós. Meus amados, essa frase sim, ela é maravilhosa. Nós entendemos que é somente a graça, nós entendemos e tivemos uma aula poderosa com o pastor Edson na quinta-feira, mostrando sobre isso, a graça, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Agora, entendemos que nós somos filhos, tudo isso, agora nós podemos entender o quê? Que a graça não é somente o favor imerecido de Deus. Deus não nos deixaria aqui, abandonados sobre a terra, sem que nós pudéssemos receber dele um poder, um dinamis dentro de nós, para que nós pudéssemos suportar os dias de aflição, os dias de pressão e os dias que nós estivéssemos passando sobre a terra. Sabe por quê, meus amados? Porque em nenhum momento, por exemplo, a graça veio para abolir a lei. E isso eu consigo provar para você, lá em Mateus capítulo 5. E a partir do versículo 20 em diante, vai falar de diversas situações e modelos que foram alterados pelo Senhor Jesus Cristo. Um deles, por exemplo, fala assim, ó, que no período da lei, se cometesse adultério, você seria apedrejado. Mas agora, no período da graça, se você olhar em pecado, você já está. Então, em nenhum momento, o Senhor veio, por exemplo, para abolir a lei. Mas ele veio para demonstrar que estava terminando um período e começando um outro período. Esse período da graça. Mas esse período da graça aqui, sim, aumentou as situações. E que muitas pessoas entendem, por exemplo, que o período da graça agora, a gente pode pecar à vontade e simplesmente levantar os nossos olhos aos céus, orar ao Senhor e entender que nós já estamos perdoados. Não é exatamente isso que está acontecendo, meus amados. O período da graça aumentou a dificuldade sobre as nossas vidas como cristãos aqui na terra. Sim, mas o período da graça nos deu um poder dinamis dentro de nós para que nós pudéssemos suportar esses momentos e viver e andar como Cristo andou, como falou em 1 João capítulo 2 e o versículo 6. Porque senão ele não poderia escrever isso e dizer assim, ó, andar como Cristo andou. Como nós íamos poder andar como Cristo andou se no período da lei todos aqueles outros não conseguiram andar como Cristo andou? Mas agora, quando Cristo veio, morre na cruz, envia o Espírito Santo sobre nós, que agora vem habitar dentro de nós, e nos traz um poder dinamis, maravilhoso dentro de nós, explosivo, que agora vem mudar a nossa vida. Quando nós simplesmente somos recriados, nascemos de novo, e agora nós andamos com esse poder dentro de nós. E esse poder do Espírito Santo é a graça e a capacitação, sim, para que nós possamos avançar nos dias de pressão. Meus amados, é isso que nós precisamos entender. O momento e o período da dispensação que nós estamos vivendo é uma dispensação de graça. O Senhor, em momento algum, vai te deixar desamparado em uns momentos de aflição. Então, quando nós entendemos, por exemplo, que já nós não somos coitadinhos, que nós não somos pecadores, mas que nós somos filhos, que nós somos justificados, que nós somos santos, que nós andamos com o Senhor agora, direcionado e sendo instruído e tendo a mente de Cristo, agora nós entendemos o quê? Que há uma graça sobre nós para suportar os momentos de aflição. Amém. E aquilo que, como a pastora falou, sobre Paulo falando situações, a graça. E é exatamente isso. Quando Paulo fala, por exemplo, quando o Senhor fala, a minha graça te basta, ele está dizendo para Paulo assim, ei Paulo, fica tranquilo,
Se fosse no período da lei, você não ia suportar. Mas agora, eu te dou a graça para que você suporte os momentos de aflição, para que você destrona tudo isso que vem de pedras sobre o seu caminho, porque eu estou contigo. Quando nós entendemos o eu estou contigo, significa o quê? Que o Espírito Santo está conosco dia após dia, nos fortalecendo e dizendo para nós, vai adiante, nós vamos estar com a nossa mente totalmente renovada, entendendo o poder que tem sobre a sua palavra. E quando nós entendemos o poder que tem sobre a sua palavra, e os momentos de pressão vêm sobre nós, nós abrimos a nossa boca e recitamos a nossa palavra, a palavra de Deus, e falamos assim, pode sair para lá, Satanás, porque nós somos filhos. Eu sou filho, eu sou justificado, eu sou santo, porque assim o Senhor nos fez. Nós somos o que é? Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Exatamente isso, meus amados. E esse período da graça que traz o fortalecimento para nós seguirmos em frente. Então, em nenhum momento nós vamos ser desamparados. Eu quero te convidar para que você abra a palavra do Senhor em 2 Pedro, capítulo 1, e o versículo 3 e 4, por gentileza. Nós vamos entender agora se o Senhor deixou tudo para nós. 2 Pedro, capítulo 1, e o versículo 3 e 4. Eu estou aqui na versão viva, né? E agora a gente vai entender se realmente o Senhor nos deixou com tudo isso. 2 Pedro, capítulo 1, o versículo 3 e 4. Ele vai estar dizendo assim, nós temos aqui também no telão, para estar nos ajudando, 2 Pedro, capítulo 1, o versículo 3 e 4. Vai nos dizer assim: e por esse mesmo grandioso poder, Ele nos concedeu todas, repita comigo, todas. Mais forte, vamos lá, 3, 2, 1. Todas as suas ricas e maravilhosas promessas, para nos salvar da imoralidade, dos desejos deste mundo e fazer-nos participantes da natureza divina do Senhor. Oh, meu amado, olha só, o Senhor está dizendo o quê? Eu deixei tudo que vocês precisavam para que vocês pudessem se tornar da mesma natureza divina. Aleluia, para que você fosse da mesma forma que eu deixei a graça para que você pudesse suportar todas as aflições, tudo aquilo que vem da depressão sobre a sua carne. Por quê? Porque você está andando no Espírito, você tem que andar como Cristo andou, e para você andar como Cristo andou, nós precisamos estar com a nossa mente totalmente renovada, aliada à graça de Deus que nos traz esse poder para suportar os dias de aflição. Oh, aleluia, que maravilha, o Senhor dizendo, eu deixei tudo para vocês, para que vocês tivessem a mesma natureza divina. Meus amados, conseguem entender esse momento? Olha que promessa linda. Eu deixei tudo para que vós pudessem ter essa natureza divina. Então, em nenhum momento o Senhor nos deixou desamparados. Então, quando nós entendemos que o Senhor deixou sobre nós a mente de Cristo, que o Senhor nos tornou filhos e co-herdeiros das suas promessas, santos, irrepreensíveis, justificados pelo Senhor, nós podemos entender com essa palavra maravilhosa, o Senhor dizendo assim: eu deixei tudo para que você pudesse ter a mesma natureza divina que eu. Agora vamos seguir. Então, estamos em Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vamos aproveitar que já estamos do lado e vamos ver mais um versículo aqui. 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 23. O versículo 23. Agora a gente vai entender um pouco mais, olha só. Vai estar nos dizendo assim: porque vocês foram regenerados não por meio de uma semente que perece, mas por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Em outra tradução talvez vai estar que nós fomos regenerados, aleluias, por uma semente
incorruptível e não uma semente corruptível, né? Talvez seja essa que esteja aqui em cima. Mas agora nós entendemos o quê? Que essa semente agora está sobre nós, amados. Por quê? Porque a palavra de Deus tem poder para penetrar sobre nós, juntas e medulas. E agora a gente consegue entender que essa palavra, ela vem como uma espada. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz para que nós tenhamos, sim, a mente de Cristo e a sua natureza divina, através da sua maravilhosa graça sobre a nossa vida. Então, meus amados, esse é um período maravilhoso que veio sobre nós. É por isso, por exemplo, que você vê o Senhor Jesus Cristo instruindo aos discípulos. E hoje a gente olha a palavra do Senhor e diz assim: nossa, como Pedro não conseguiu entender essa palavra, como esses homens de Deus andavam com o Senhor Jesus Cristo e não conseguiam entender essa palavra. Sabe por quê, meus amados? A graça não estava no período da graça. O Senhor Jesus Cristo esteve aqui apontando essa graça, apontando tudo aquilo que era para acontecer, mas ele ainda vivia numa dispensação da lei. Era por isso que o Senhor cumpria a lei, estava junto com isso. Agora nós podemos entender o quê? Muitas vezes que os homens de Deus não entendiam uma palavra, e você hoje abre a Bíblia e você consegue entender, explanar ela, ajudar outras pessoas. Sabe por quê, meus amados? É porque Cristo morreu na cruz, enviou o doce Espírito Santo sobre nós, para que nós pudéssemos entender, não por razão, não por algo humano, não por entendimento humano, não por filosofia humana, mas sim pelo Espírito de Deus. Agora nós podemos entender nesse período de graça maravilhoso, para podermos ajudar as outras pessoas que não entendem essa palavra. Sabe, meus amados, essa graça que está disponível para nós nesse período é um período maravilhoso para nós nos enchermos dessa palavra. Sabe por quê, meus amados? Porque quando vir o arrebatamento e o Espírito Santo for retirado daqui, essa palavra vai voltar do mesmo estilo que era para aqueles homens. A palavra será difícil de entender, portanto nós precisamos guardar elas, instruir essas pessoas, porque aqueles, por exemplo, que ficarem, que não foram arrebatados, terão uma dificuldade tremenda para poder entender a palavra de Deus e ainda para poder suportar o período de tribulação. E é isso que nós precisamos entender. O Senhor te deu graça, o Senhor te deu um poder dinamis dentro de você, para que você possa receber essa palavra, para que você possa replicar ela para outras pessoas, ajudar outras pessoas, para que a sua vida seja curada, sarada, justificada, santificada, sabe, meus amados, para que nós tenhamos os princípios já do céu aqui na terra, tendo um lar abundante em paz. Meus amados, quantas tristezas a gente vê de pessoas com poder aquisitivos, mas que não têm paz no seu lar. E quando a gente vê isso, a gente se assusta. Sabe por quê, meus amados? Porque a paz que reina sobre o nosso lar é uma graça que Deus nos deu para ter um entendimento entre homem e mulher, entre os filhos, para que nós possamos ter um pedaço do céu no nosso lar. Agora nós vemos pessoas que estão extremamente abençoadas e que não têm paz no seu lar. E essa paz, talvez é tudo que essa pessoa queira ter. E Deus te deu um modelo de vida tão maravilhoso através do Espírito Santo, para que você possa ter, aleluia, o manual, que é a palavra de Deus, para como você viver, o manual para como você entender, o manual para as suas atitudes, um manual de sabedoria, como está em Provérbios, por exemplo. Quer entender sobre sabedoria? Lê Provérbios. Você vai entender quantos princípios maravilhosos o Senhor usou, o rei Salomão, para o quê? Para trazer esses princípios sobre nós. Sabe, meus amados, nós precisamos entender que essa graça que o Senhor nos deu para entender a sua palavra, é para nós agora pegarmos essa palavra e incluirmos ela cada vez mais para o nosso espírito e ajudar outras pessoas. Obrigado, Pai. Sabe, quando nós simplesmente reduzimos a graça e tudo isso que o Senhor nos entregou para nós, para dizermos assim: a graça é um favor imerecido, sim. A graça é um favor imerecido. Não há nada, por exemplo, que nós possamos fazer para que a nossa salvação venha. Mas agora, meus amados, deixa eu só te dizer uma coisa. Essa graça é muito mais do que um favor imerecido. A graça é como se fosse um presente que o Senhor nos deu agora, de nós podermos entender essa palavra e estarmos caminhando com a mente de Cristo. E fazer o quê? Andar como Cristo anda. Você tem um manual, diga assim, ó, eu tenho um manual aqui na terra.
na terra. Eu quero esse manual se manifestando no meu espírito. Aleluia. É isso mesmo, irmãos. Nós precisamos desse manual se manifestando no nosso espírito. E com isso nós vamos entender o poder e a graça que está sobre nós. Sabe, quando a gente entende todo esse período de dispensação, nós entendemos algo tão lindo que o Senhor deixou para nós. Para entendermos esse período, e agora entendemos que temos a graça, e que virá um outro período. Acabará esse tempo da graça, chegará uma dispensação do milênio, mas eu quero dizer para você, nesse período agora de pandemia, aproveite para você usufruir de graça. Usufruir daquilo que Deus te deu, te capacitando, te enchendo. Sabe, meus amados, eu fico assim, eu leio muitos livros, e quando eu começo a ler os livros acerca do Senhor, por exemplo, eu fico tão empolgado que eu não tenho vontade de ler nenhum outro tipo de livro. Sabe por quê, meus amados? Porque eu sei da unção que está sobre a palavra de Deus. Eu sei que isso, o meu espírito está vertendo para aprender mais e mais, para cumprir o propósito de vida que é ajudar outras pessoas, que é mencionar essa palavra, que é estar ajudando, que é estar vivendo, que é estar andando como Cristo andou. Então que nós possamos entender que esse período de graça está estabelecido sobre a sua vida, de uma maneira tão linda que não se resume somente a você pecar, olhar para o céu e dizer assim, Senhor Deus, me perdoa. Não. Você está limitando. Não limita essa graça que Deus te deu. Não limita esse poder que Deus te deu. A graça não está resumida somente em você olhar para cima e dizer assim, Senhor Deus, me perdoa porque eu errei. Não. É para nós andarmos, aleluia, de glória em glória. Sabe quando, por exemplo, o Igor está cantando, só vai melhorar? É exatamente isso, só vai melhorar. E isso não é da boca para fora, é porque realmente só vai melhorar para aqueles que entenderam esse processo da graça sobre a nossa vida. Então, quando você passar um momento de dificuldade, lembre-se, por exemplo, de Paulo que está falando. Quando o Senhor fala para ele, diz assim, a minha graça te basta. Em outras palavras, o Senhor está dizendo assim, eu te fortaleci. Suporta, segue em frente, e você vai ver que você já está muito mais firmado do que você imagina. Amém, meus amados? Se coloque em pé, por gentileza. Se coloque em pé. Eu quero orar cada um de nós para que nós possamos entender. Eu gostaria de mencionar em um minuto aqui aquilo que fala, por exemplo, em Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Vou procurar aqui. Tito, capítulo 2, e o versículo 11 e 12. Olha só o que está dizendo assim. Capítulo 11, versículo 11. Porque o dom gratuito da salvação eterna agora está sendo oferecido a todos. E juntos com esse dom vem a compreensão de que Deus quer que nós voltemos da vida ímpia e dos prazeres pecaminosos para uma vida correta no temor de Deus na era presente. Amém. Amém, amados? Com essa graça você vai conseguir suportar todo e qualquer tipo de pressão e aflição, porque você vai vencer através do poder de Deus. Amém, amados? O grupo pode passar para cá, feche seus olhos por gentileza. E eu quero mencionar uma oração agora, para que nós entendamos aquilo que o Espírito Santo colocou sobre a nossa vida. O período de lei era, como fala, por exemplo, em Mateus capítulo 5, versículo 38 e 39, vai dizer assim, olho por olho, dente por dente. O período da graça, o Senhor simplesmente não altera ela, mas o Senhor acrescenta e diz assim, em vez de ser olho por olho, dente por dente, agora você alcança a sua face e dê a outra ainda, para que você venha suportar esse momento. Amém. Então que nós possamos entender que o Senhor, Ele não terminou com a lei, mas Ele acrescentou ela